Oi, Vivi! Me atrasei! Ai, queria fazer um café da manhã pra vocês, mas não dormi bem. Vocês dormiram bem? Conta aí se vocês dormiram bem. Hoje não tô afim de ficar mexendo com a minha franja. Eu não dormi bem porque a gente quer resolver todas as coisas da vida durante o sono, né? Durante o sono não, na cama. Ficar pensando, e isso não adianta nada. Perde sono, não dorme bem, tem pesadelo, acorda, o problema tá ali. Ó, vão pagando a live, pra quem não sabe, não é gratuita. O pagamento é na base de 2, 3 coraçõezinhos por minuto. Tá? Aperta no coração aí no like, esse é o pagamento da live. Para o vídeo ser distribuído para mais pessoas. Olha lá. Já mostrei meu cabelo natural, ontem brilhoso, né? Isso chama... Vou falar o produto para vocês. Vocês querem saber o produto? Caldo de ossos. Meia xícara por dia, R$15. Tem receita nos vídeos anteriores aí e dentro do Método Med. Nós vamos conversar hoje aqui e vocês vão escrevendo aí. Quem quiser entrar na próxima turma do Método Med é só escrever eu quero. Aí vai uma mensagem automática te chamando lá pro cadastro. Não é inscrição ainda. É um pré-cadastro, uma pré-inscrição para você entrar no grupo VIP para ter preferência das vagas. Porque eu abro primeiro as vagas pro pessoal que tá ali no grupo. Aí depois, o restante das vagas eu abro pra todos, pro YouTube, pro Instagram, pro Google, tá bom? Ai, quem viu, se você está assistindo aqui esse vídeo no Instagram, quem viu a minha postagem sobre a época que eu estive inflamada? Porque eu estive uma vez, posso ficar várias, estive várias vezes, que eu estava inflamada. Eu escrevi estava, porque é uma fase que eu estive muito inflamada, então nunca mais se repetiu aquilo e nunca mais se repetirá. Então é estava. E quem está assistindo no YouTube, vai lá no meu Instagram, que eu contei a minha história, que eu também já estava inflamada um dia na vida. Eu falo estava, porque naquele grau nunca mais fiquei e nunca mais ficarei. Mas um certo grau de inflamação todo mundo tem e todo mundo terá. Porque nós vivemos nos inflamando e desinflamando. Essa é a regra da vida, essa é a lei, tá? Eu vou ler aqui algumas coisas que vocês escreveram. E aí eu vou falar por que eu estava inflamada, o que aconteceu comigo. Bom dia com alegria. Sereionas, gatas garotas, mais ou menos. Caldo de osso, antes ou depois da desparasitação? O tempo inteiro. Sempre. Caldo de ossos tem todos os aminoácidos, os 20 aminoácidos biodisponíveis, ou seja, teu corpo absorve muito bem porque ele reconhece. Então, e principalmente tem a glicina, que ajuda o teu corpo a produzir a glutationa, que é o maior detergente do teu corpo. É o maior antioxidante. Então, isso é dar aporte ao teu fígado para limpar você. Então, o caldo de ossos ajuda muito a desinflamar. Pode ser caldo de ossos bovino, pode ser pé de galinha, sabe? Pé de galinha que você ferve, pode ser pé de frango. Nada contra, só galinha, né? Olha lá, tosse. Chá de louro, toma chá de louro. Tá, por enquanto vocês estão entrando, não estão me fazendo pergunta, eu vou aproveitar para contar a história então. Aí a partir da... Entrei no médio, uhul! E aí, bem-vinda, Ju! Agora acabaram as vagas, agora vocês vão se inscrever para a próxima turma, tá? Dia 28. Ó, tem Nutri ali, Mariana, que legal, Nutri. Eu vou falar minha história, quem sabe você se encaixa nela. Então escreve eu quero. Vai escrevendo eu quero enquanto eu vou contando a história.
Vou contar a minha história, de repente você assim se vê nela, né? Eu consigo entrar no MED, porque agora tá fechada as inscrições, acabaram as vagas. Tinham algumas vagas sobrando do pessoal que não pagou o boleto, aí voltaram algumas vagas. Agora a gente fechou para atender as alunas lá que entraram e dia 28 abre a nova turma. Então eu tô todo dia ali respondendo todo mundo. Aí você deve ter chamado no suporte, aguenta aí que a gente já responde, tá? A Amanda me ajuda, então ela vai respondendo na ordem. Todos os dias tem muitas mensagens lá para fazer o cadastro. Mas entra agora, escreve eu quero aqui, que vai uma resposta automática para você. E aí você já preenche teu cadastro sozinha automática, tá bom? Mas espera, vão entrar em contato sim, não deixe ninguém sem atendimento. Estou no MED. Ler e ouvir todas as aulas para assimilar tudo antes de iniciar. Exatamente, Life's better with Thuber. O que você faz lives? Inflamações durante um tratamento quimioterápico. Exatamente. Temos um pequeno gafanhoto aqui, ó. Ebiel. É isso? Comer bem, tá? Então, o tratamento quimioterápico tem sérias reações. É para eliminar uma coisa, mas acaba prejudicando outra também. Então, você tem que comer bem, comer saudável. Entra no MED para você comer bem e uma dieta anti-inflamatória. E o que mais alimenta um tumor são açúcares, carboidratos refinados. Então, diminua isso, tá? Diminua glúten, diminua lácteos, cuida com excesso de açúcar, basicamente. Eu já tenho o MED, ele é perfeito, consegui resultados maravilhosos. Silvana, eu quero saber de tudo, me mandem notícias no suporte, no direct, qualquer lugar. 13º dia do MED, quero notícias. Gente, vocês têm que me contar o que acontece, eu fico desesperada, aquele monte de gente lá. Eu quero saber de tudo. Caldo de ossos pode substituir o jantar? Depende da tua conta do dia, é muito pouco. Tem gordura, proteína, aminoácido praticamente, né? É pouco. Dá pra você usar em jejum longo, ou pra você quebrar o jejum, pra você começar uma refeição. Então, até que vocês escrevam umas perguntinhas pra mim, eu vou contar sobre a minha história, como eu fiquei inflamada. Por que eu inflamei? Chá de banana. Ai, gente, espera. Preciso me preparar o psicológico e eu vou ler alguns artigos primeiro para ver se tem fundamento, tá? Eu não gosto de vir aqui falar, nossa, que palhaçada. Gente, tem que ler, vai que tem algum... Onde tem fumaça, tem fogo. Tem que ler ver o que acontece. Não basta todos os dias eu levar uma paulada por causa da água com sal. Mas deixa. Podem duvidar do que eu digo, mas não do meu método e do resultado, né? Deixa eu me inteirar um pouco sobre o chá de banana. Aí eu vou ter algo consistente para falar. Vão escrevendo eu quero que eu vou contar a minha história aqui, tá bom? Quem está aqui no Instagram, veja lá o meu post para você entender tutano de boi. Se você fizer o caldo de ossos, o tutano vai estar dentro desse osso. Sensacional. As folhas verdes escuras vão ser refogadas. Precisa higienizar? O fogo vai matar, né? Mas se você higienizar é sempre bom, tá? Porque a temperatura do fogo, se você refogar um pouco rápido ali, nem chega na temperatura ideal para matar alguma coisa. Então, chegou em casa com as folhas verdes, é bom você lavar. Eu vou contar ali, quem tá no Instagram, vai lá no post e veja. A época que eu me inflamei de duas situações. Que aí eu fiquei enorme e depois eu fiquei magra demais. Foi a única vez que eu fiquei enorme no meu peso. Mais do que na gestação, tá? Inclusive, eu acho que a gestação foi não vou dizer o causador, né? Claro que não. Mas foi uma coisa que eu negligenciei no pós-parto. E aí ocasionou tudo isso, sabe? Então, assim, ó. Uma vida toda eu comi bem. Mas eu comi bem porque minha família me oferecia. E era o que minha mãe sabia. E eu achava bom. Mas eu nunca fui obesa, nem excesso de peso. Porque também não tinha muita fartura, né? Não tinha chocolate todo dia, era comida normal. E aí minha mãe não comprava muitas coisas, a gente comprava, eu já contei essa história, minha mãe comprava ou um pacotinho de danoninho na semana, no mês,
ou uma bandejinha de danoninho no mês, ou era um chips no mês, era uma porcaria no mês. Que naquela época o pessoal ia no mercado e fazia uma comprona só, né? E aí eu comia aquele danoninho muito devagar, pra durar, tipo, um potinho, 2 dias. Então, e um chips, então, nem fala, né? Então, eu não tinha muita fartura pra comer muitas coisas bobagens. Então, enfim, nunca excedeu o meu peso, nunca foi esse o problema, sempre fui muito saudável. Aí fiz nutrição, e então comecei a comer bem porque eu aprendi na faculdade. Se eu não tivesse feito nutrição, não fosse nutricionista, talvez eu não comesse bem o resto da vida. Mas tem muita informação. Hoje não come bem quem não realmente não quer, né? Ou não tem um mínimo de informação. Aí fiquei grávida aos 33 anos, ganhei a Joana com 34. E aí engordei 10 quilos da gestação. Em 20 dias depois eu já tinha meu peso de antes, porque você perde, você ganha o bebê, você perde líquido, placenta, enfim, etc. Em 20 dias eu já tinha meu peso de antes e com a amamentação eu pesava 52 quando eu engravidei da Joana. Aí depois com a amamentação, uns 3 meses depois eu estava com 47. Eu cheguei no meu peso e emagreci mais ainda, 48. Emagreci mais ainda porque a amamentação gasta quase 1.000 calorias por dia. E eu já queria comer saudável e tal. E amamentei a Joana até os 2 anos. Enfim. Só que eu acho que eu entrei numa crise de identidade. Porque eu queria comer bem no pós-parto. Já comi bem na gestação. Queria fazer a introdução alimentar da Joana o mais perfeito possível. Aí queria continuar cuidando da minha casa, e quem ganha bebê sabe que você não pode ficar olhando pra bagunça em volta da tua casa, que daí você fica literalmente pirada. E aí eu queria voltar pro consultório, e daí eu ficava lembrando do consultório que eu tinha que voltar, as pessoas me esperando. Só que eu queria ficar com ela, aquela coisa que acontece com as mães quando ficam grávidas, quando ganham bebê. Quero ficar em casa, quero cuidar do filho, mas tenho que voltar pro mercado de trabalho. Fico pensando no meu trabalho, mas fico pensando no meu filho, a pressão da sociedade, que você tem que cuidar bem do filho. Você é nutricionista, tem que cuidar melhor ainda. Então, tudo aquilo começou a girar na minha cabeça de uma forma. Mas, enfim, aí com 6 meses da Joana, eu voltei pro trabalho, porque sou profissional autônoma, sempre fui. Tive que guardar dinheiro para deixar o consultório fechado. E aí, guardei para 6 meses. Acabou o dinheiro, eu tinha que voltar a trabalhar. Porque o consultório estava lá, alugado, todo mundo lá trabalhando, secretária, condomínio, zeladora, eu tinha que pagar da mesma forma. E aí essa é a vida real, não são só flores. E aí à noite sem dormir, e aí eu combinei com meu marido que não precisava trocar fralda, não precisava fazer nada, eu ia fazer tudo. Mas quando a criança crescesse, ele que ia levar para parquinho, skate, cachoeira, essas coisas radicais que não é pra mim. Tanto que hoje é ele que faz isso, né? Hoje ele só é pai da Joana, não é mais meu marido, mas é ele que faz isso. Daí minha Joana fala assim, mãe, por que você não vai nas coisas radicais comigo? Cachoeira, parques e não sei o que, brinquedos, roda gigante. Eu falei, porque isso é um combinado do seu pai. Você não lembra, mas eu troquei sua fralda. Agora entrou teu pai em ação, é assim. As mães sabem, né? Os filhos não vão lembrar o tanto de fralda e noites mal dormidas. Enfim... Aí eu entrei num looping, assim, de ter que voltar pro meu atendimento, de ter que ganhar o dinheiro de novo, de ter que cuidar bem da Joana, de ter que cuidar bem de mim, e ser nutricionista e provar pra todo mundo que tudo era muito perfeito com a comida e tudo mais. Aí eu acho, levemente, que eu tive uma depressão pós-parto, uma tristeza do puerpério, sabe? Mas imagina, não vou tomar remédio, não vou ver isso, não, nada, terapia, não tinha tempo. Enfim, acho que eu negligenciei um pouco a depressão pós-parto, algo desse tipo, ou sobrecarregou um pouco. A mulher aqui sabe como é, né? Aí, eu comecei nessa tristeza, assim, e daí a criança chorando, cólica, e eu queria testar tudo, mas o que tá acontecendo? Ela não pode ter cólica, eu tenho que resolver isso, o que eu tô comendo? Aí comecei a tirar muitos alimentos para ver se passava a cólica dela. E aí o pediatra tentava me convencer que não adianta, porque depois ela vai começar a alimentação dela, aí ela vai ter cólica pelo que ela tá comendo, e é o corpo do bebê se conhecendo, e é assim mesmo. Só que na verdade não é, né? Eu estudei muito mais o glúten, o leite depois disso, aí entrou fungos, bactérias, enfim.
Mas foi tudo isso. Aí, primeiro, eu emagreci demais. Porque aí eu já comecei a tirar muita coisa, porque eu achava que ia fazer mal pra ela. Aí emagreci demais e diminuí o leite, eu queria amamentar até 2 anos, aí eu comecei a comer de novo. Eu fiquei numa loucura de alimentação, assim, bem grande. Aí comecei a fazer bastante exercício. Só que aí eu comecei a tentar cuidar tanto da alimentação, por causa da amamentação dela, e porque eu tinha medo de engordar de novo, enfim, olha só, né? E aí comecei a sentir vários sintomas. Só que naquele looping ali psicológico que eu tava, volta pro trabalho, fica em casa, fecha o consultório, cuida 2 anos da criança, os primeiros 1000 dias são os mais importantes. Ai, minha única filha, ai, esperei tanto pra ter, depois de 30 anos. Mulher, não é fácil, né, mulher? Daí eu meio que dei uma pirada, assim. E daí não queria tomar remédio de nada, porque ia passar pra ela, eu queria amamentar. E aí, preocupada com o casamento, porque aí a mulher pira, o marido tem que aguentar, né? Enfim, não pede ajuda pra ninguém, porque aí você tem que dar conta. Aí comecei a comer muito pouco, aí comecei depois a comer um pouco mais, porque o leite estava diminuindo. E como naquela hora eu desejava não ser nutricionista, assim, não saber das coisas, porque aí piorou muito eu saber das coisas. Aí eu comecei a ter muitos sintomas, e o primeiro deles foi uma dor no peito e uma ardência na garganta. Quem aí sente? Uma dor no peito, eu me abaixava, doía muito meu peito. Eu falei, gente, eu vou infartar. E daí doía muito a minha garganta. Eu acordava, ai, nossa, obrigada, senhor, hoje não tá ardendo minha garganta. Começava a tomar água, mexer com as coisas, começava a arder. Assim, eu ia no banheiro e eu via espuma na minha boca, um refluxo. Aí começa, nossa, eu preciso ir no médico. Vai no médico. Refluxo? Não tem refluxo aí. Fez endoscopia, né? Fez endoscopia, não tem nada. Nem uma leve gastrite não tem. Eu falei, mas não pode, eu tô sentindo o refluxo arder, eu tô sentindo uma dor no peito que deve estar subindo aqui, queimando tudo aqui por dentro, deve estar derretendo meu esôfago. E aí eu ia no banheiro de manhã, aquela espuma na minha boca, e a língua começou a arder muito, a língua ardia. Minha língua ardia como fogo. E eu mascava chicletes, e eu comia gelo, e eu fazia tudo que eu podia. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Uma loucura geral. E aí eu ia no gastro, endoscopia, não, você não tem nada. Eu falei, mas não pode, eu tenho, eu sinto, eu vejo a espuma. É uma espuma, né? Gospe um catarro? Fica um catarro que você não engole, nem gospe. Não, é isso aí, o médico falou, o refluxo é isso, mas você não tem, eu fiz o exame. Falei, mas eu tenho. Ele falou, então você vai fazer um exame que você vai ver. Ou a gente vai ver esse refluxo, ou você vai parar com essa loucura aí. Porque você tá estressada. Como é que você tá? Você tá estressada, você ganhou bebê, aí começa aquela conversa. Falei, mas meu Deus, essa conversa de novo e eu tô passando mal. Tá. Aí eu tomava babosa, aqueles sucos aloe vera, que é muito bom pro meu estômago. E tudo que é tipo de coisa de santo que me ensinavam a fazer, come batatinha crua, rala a batatinha, aquela água da batatinha, enfim. Eu fazendo coisas que me ensinavam, tá? Porque o desespero era grande. Aí não, você sabe o que você faz? Você vai no otorrino. Porque isso daí deve ser alguma coisa de garganta. Eu tava com tosse. Aí começou uma tosse incontrolável. Não era tosse assim um pouquinho. Era tosse que eu não dormia. Era tosse assim, a cada segundo, tosse seca. Já tava fazendo abdominal, de dor no abdômen de tanta tosse. Viajando, não podia sair em nenhum lugar que era tosse. Vai no gastro, não tem refluxo. Então você vai no otorrino. Não tem nada aqui na tua garganta. Não, mas tem, não tem. Tá, daí ficava naquela, otorrino e gastro conversando. Tomografia, faz uma tomografia nessa, porque aí junto me doía o ouvido. Nossa, me doía o ouvido. Eu colocava um cachecol no meu ouvido, achava que era do frio. Doía meu ouvido, zumbido à noite. E eu não sabia nada que era isso. Eu falei, mas que é isso, gente? Acordava assim à noite, zumbido. Aí eu deitava no travesseiro, aí tudo quietinho, aí o zumbido vinha com força total. Zumbido no ouvido. Doía meu ouvido. E aí coçava. E doía. E aí aquela garganta ardendo, peito doendo e tosse. Veja quantos juntou. Ardência na garganta, dor no peito. E não doía o estômago. Tosse, zumbido e dor no meu ouvido. E eu ficava gastro-otorrino. Aí fui em 3 gastros. E aí fiquei com o meu primeiro, que é meio meu amigo. E otorrino eu fui em uns 3, 4 também. E comecei a ter vergonha de ir no médico, sabia? Aí não vou mais naquela porque eu tô com vergonha, ela vai achar que eu sou louca. Aí eu vou voltar na outra. Daí a outra ligava pra uma outra amiga minha,
Porque eu ia na minha amiga dentista e falava, me ajuda. Ninguém me ajuda, minha língua tá ardendo. Mandava foto pra ela, olha isso aqui, olha essa minha boca vermelha. Tá tudo ardendo, ninguém me ajuda. Daí ela falava, vou ligar pra minha amiga otorrino pra ela te atender. Daí as duas conversavam, não, aquela tua amiga tá psicótica, ela tá doida. Tem nada lá. Aí fazia tomografia. Não, vamos fazer uma tomografia dessa... Ver o que tem aí no teu crânio, no teu ouvido. Porque fiz todos os testes do ouvido. Ai, ela tem um ossinho um pouco mais comprido. Será que esse ossinho, quando engole, tá pegando aqui? Aí meu pescoço já tava todo cheio de gânglios, assim, sabe? Quando você fica com íngua. Porque daí eu já tava tensa, entendeu? Eu já tava tensa, assim, nervosa. Aí fui pro Pilates, eu falei, me ajuda, ninguém me ajuda no Pilates que tá doendo tudo. Aí, tá. Olha quanto sintoma. Ah, daí eu fui num neuro também, porque daí começou a doer minha cabeça. Porque daí eu tava tensa, doía minha cabeça, irradiava aqui pro pescoço, meu pescoço ficava duro. Eu falei, gente, eu tenho algum tumor aqui no meu pescoço, alguma coisa. Aí fui no neuro, vamos fazer uma ressonância, né? Tomara que não seja nada, mas esses sintomas não estão legais. Aí descobri uma hérnia cervical, porque eu dormi no berço durante 2 anos. A Joana só chorava, eu dormia com ela no berço, porque era mais rápido, porque não conseguia levantar, que ela acordava, então eu já entrava no berço e dormia lá. Enfim, ganhei uma hérnia. E aí tá, já tava aqui gastro, otorrino, neuro. Daí, por via das dúvidas, o médico me deu um esoprazol, pantoprazol, não, era mais que o pantoprazol. Era um superprazol, de R$230 por mês, eu lembro. Nem dava um mês. Aí no otorrino, por via das dúvidas, me deu umas gotinhas, mas nem comprei, eu acho. Fazia compressa. Aí no neuro, não tinha o que fazer, era uma hérnia, ou operava ou melhorava. Daí fui pro Pilates, curei essa hérnia. Até hoje, Pilates, amém. Obrigada, Lu. Então ali, quantas pessoas, né? Quantas coisas. E continuava a loucura. E nessa loucura, eu já fui para 45 quilos. Nunca na história desse país, desde que eu nasci, eu pesei isso. Fiapo, tá? Que era aquela foto que eu postei lá. Primeiro eu postei gordinha, que chama mais atenção, né? Aí hoje eu sou normal. E aí depois a foto com 45. Tipo uma caveira, assim. E eu achava ainda que era meio gordo. Tá, daí comecei a sentir dor no meu estômago, dor na minha barriga, dor na perna, febre. Eu tinha uma escola de culinária, eu tava cozinhando, eu falei, eu tô com febre, desliga esse ar. Não, desliga esse ar, tô com frio. Não, mas você tá louca, 40 graus. No meio desse caminho, eu tive apendicite, que foi uma inflamação do apêndice. E daí o médico falou, não, mas você não tem sintoma clássico de apendicite. Eu falei, corta a minha barriga. Onde que eu assino para você cortar esse meu abdômen e ver o que tem aí dentro que tá causando tudo isso? Antes disso, eu fiz um exame chamado pH-metria. Porque o médico falou assim, você tá teimando comigo que você tem refluxo? Você vai fazer pH-metria. Aí fui numa cidade vizinha aqui, que aqui não fazia ou não tinha vaga. Era perto do Natal, você vai fazer pH-metria. Você coloca um cano no teu nariz no seco. Não é anestesia, não faz você dormir, ver estrela, nada. Você coloca um caninho aqui no seco e esse caninho vai descer aqui por dentro até o teu estômago. E você vai ficar com o aparelhinho nesse caninho na tua cintura 24 horas. Falei, agora você vai ver. Quero ver se não tá ácido aí dentro desse corpo. E comia limonada, e chupava limão e olhava pro aparelho. Nada. E aí comia. É o leite então. Fiz todas as experiências possíveis. Leite, sorvete, brigadeiro, comecei a comer igual uma doida. Aí começou a inverter a coisa. Comecei a comer igual uma doida. Falei, eu quero ver esse aparelho aí, se ele não vai se manifestar. E pão, e glúten. Tudo que eu falo pra vocês aqui eu comia. Nada. Não mudava aquele pH, nada. Só que claro que eu sentia tudo. Falei, mas doutor, eu tô louca, vou me internar? Me interna. Porque o aparelho, ele falou, tá vendo? Não tem nada. Eu falei, e agora? Que hospital psiquiátrico eu vou? Que eu comi, fiz o teste, o aparelhinho não me mostrou nada de acidez. E eu tô aqui com a boca espumando, porque eu comi tudo que podia de errado pra fazer o teste no aparelhinho. E tô aqui, meu ouvido tá estralando, né? Aí o cabelo já tava caindo, a unha já tava podre, a pele tava só Deus na causa. Aí já começou a misturar mais coisas. E aí eu já comecei a engordar. Celulite explodindo. Aí eu já comecei a engordar. Porque aí ele falou, fica com esse superprazol aí, que é mais placebo, só que placebo nada, né? Tava detonando mais ainda a minha microbiota.
E aí eu, no desespero daqueles meus sintomas, esqueci de tudo que eu sabia. No meu desespero, eu esqueci de tudo que eu estudei e há 20 anos eu sempre tratei qualquer pessoa que sentasse na minha frente, a disbiose, o intestino primeiro. Eu esqueci tudo isso. Esqueci, não me dei bola porque eu tinha uma criança bebê, eu tinha um casamento, eu ainda tinha casa para cuidar, eu tinha o consultório que eu tentei voltar. Eu esqueci de mim e esqueci de tudo que eu sabia. Alguém tinha que me ajudar. Eu tava sofrendo. E aí já tava indo na terapia, porque eu falei... E hoje a terapeuta me fala, você chegou lá com um olhar de doida, porque ninguém te ouvia, todo mundo falava que você tava doida, você cheia de sintomas, não tinha nada nos exames, porque o médico trata doença, ele trata o que o exame mostra, ele trata o que diagnostica, não tem nada, você não tem nada, eu vou tratar o quê se no exame não apareceu? Porque a medicina não é tratamento de prevenção. Ela não busca geralmente a causa. Ela trata o sintoma. Tá com tosse? Vai tratar a tosse. Mas graças a Deus hoje tem muitos médicos que estão voltando à medicina para a busca da causa. Você tá com tosse? Vamos dar um remédio para curar tosse? E nem talvez isso, mas vamos procurar por que você tem tosse. Você tá com cândida? Vamos tomar um remédio para cândida, mas por que tem essa candidíase de repetição? Você tá com essa espuma na boca todo dia, esse catarro na garganta que não gosta, nem engole? Será que eu vou te dar o omeprazol? Fiz exame, não tem por que te dar o omeprazol, que causa demência, causa má digestão, piora a tua digestão, que vai piorar a gastrite, que vai piorar o refluxo. Não tem porque, não devia existir o omeprazol. Se o maior problema da má digestão é falta de acidez, o maior problema do refluxo é a falta de acidez. Porque o esfíncter só fecha e abre de acordo com o pH que se faz no teu estômago. E se tá faltando isso, você não fecha, fica voltando. E o pH do estômago é 2, o do esôfago é 6. Então, você vai sentir muito mais aqui. Enfim, aí eu fiquei naquele looping doido, esqueci de mim e comecei a comer. E aí, comendo pra fazer o teste do aparelhinho, que não deu nada, fiquei mais inflamada ainda. Só que na época não tinha vindo a palavra inflamação ainda na minha vida. Eu não tinha entendido que tudo aquilo que eu estava sentindo era uma inflamação crônica. Disbiose eu já tinha, síndrome fúngica eu já tinha. Tudo eu já tinha, mas esqueci de mim. Esqueci de mim, porque não tinha como ficar racional naquele momento. Tá, muito bem. Aí, onde eu tava lá no pH-metria. Daí já comecei a comer e começou a aparecer, então, essa dor no meu abdômen. Fiquei 4 meses fazendo exame. De novo no meu gastro, mas de novo você tá aqui, Lili. Falei, doutor, agora não é o refluxo, esquece o refluxo, deixa ele de lado, que agora tá doendo o meu abdômen. Fezes amarelas, fezes fétidas, amarelas, diarreia, dor no meu abdômen, que não me suportava. Aí ele falou, não, mudou agora você tá mais doida, mudou o lugar, você tá sentindo dor em outro lugar agora? Falei, doutor. Aí no dia lá, desesperada, começou a doer de madrugada, liguei pra ele, de manhã ele tava pedalando em outro lugar aqui, a galera pedala no interior aqui, falei, agora eu tô pedalando aqui longe, falei, sangrou tudo meu intestino aqui, saindo sangue, eu vou morrer. Eu tô pedalando, vai lá no hospital, lá, fala com meu amigo, achei um outro médico de plantão lá, falei, doutor, corta a minha barriga. Ninguém sabe o que eu tenho aqui. Ele falou, primeiro vamos fazer uma tomografia então. Ele falou, teu apêndice tá um pouco inflamado, pra dizer que não tem nada, mas eu nunca vi isso, um apêndice inflamado. Ou o apêndice tá pronto pra explodir, ou nunca vi isso. Dói quando você levanta a perna e tal? Eu falei, não tem nada disso. Ele falou, dói quando eu aperto? Eu falei, dói. E quando eu solto, alivia. Ele falou, não, apêndice é o contrário. Quando eu aperto, não dói. Quando eu solto, dói. Eu falei, doutor, eu não sou normal. Eu sou diferente. Corta. Ele falou, eu só vou te operar porque no teu exame de sangue deu um pouco de infecção. Então eu vou cortar você. Falei, amém. Vamos, que hora? Deitei lá, feliz da vida, porque alguém ia me cortar e ia me curar. Daí ele falou, olha, como você é magrinha, eu cortei, o apêndice pulou sozinho. Podre, preto, inflamado. O apêndice já estava inflamado. Outro dia eu faço uma live para falar sobre o apêndice. Você acha que o apêndice não serve para nada? Igual a vesícula, né? Tirou a vesícula, apêndice, vida normal. Eu vou fazer uma live um dia. Então o apêndice já estava podre, inflamado.
Aí naquele dia eu já acordei, não tinha mais refluxo, nada. Daí eu falei pra minha mãe, olha, tá vendo como era isso? Ninguém via? Tô curada, não sinto mais nada, tô tudo bem, ó, não dói meu ouvido, nada. Porque eu tinha ficado um pouco mais calma. Aí cheguei em casa do pós-operatório e tal, resolvido. Começou tudo de novo, porque eu comecei a ficar nervosa, porque eu comecei a comer de novo. Enfim. E aí não era o fim, né? Aí a boca cheia de afta, herpes, cásio, uma enxurrada de coisas. Aí começou a sangrar muito meu intestino, mesmo depois da cirurgia. Daí o meu gato falou assim, ó, pera lá, vai lá, consulta, você tem que ver se emocional não tá legal. Chamou meu marido num canto, porque quando você tá com um emocional muito abalado, assim, adrenalina muito alta, resseca desde aqui da tua boca, teu esôfago, até lá do final do caninho. Enfim, depois de tudo isso, aí eu fui fazendo terapia, fui me acalmando, precisei tomar remédio, sim, para melhorar um pouco minha cabeça, aí depois fui diminuindo, terapia me salvou e voltei para meu exercício. Eu tinha parado meu exercício, porque se eu fosse no exercício não ia ter tempo de ir no médico, eu tinha tanto exame médico para ir, e nem tinha mais dinheiro de tanto exame, participação de exames, mesmo com o convênio que eu tinha. Falei, a gente corta o exercício para economizar, né? Já tem que ter dia para ir no exercício, tempo e dinheiro, então vamos tirar o exercício, vamos ficar só no médico e nos exames, porque não tinha tempo. Cada dia uma surpresinha, um dia era uma unha com micose, aí ia na pedicure, na manicure, falei que essa unha do pé feia, amarela, cheia de micose, eu falei, não sei, deve ser o sapato apertado, deixa o pé aí que é o que menos tá incomodando. E aí iam coisinhas assim, sabe? Coisinhas assim. Aí um cásio, eu não sabia, nunca tive um cásio. Eu falei, o que é isso na minha boca? Um tumor, uma bola vermelha com uma ponta branca, pegajosa, mandava foto para o otorrino. Que é isso? Eu falei, é um cásio, minha filha. Mas nunca me falou que era do leite, né? E eu comendo igual uma doida. Aí comecei a melhorar, só que aí eu já fui para os meus 63 quilos. Nunca na história desse país eu pesei esse peso, nem gestante. Sem bebê dentro. Aí o psicológico piorou, porque a roupa não servia, porque daí eu tava horrível. Tá. E aí eu voltei pro meu exercício. Falei, não, a terapeuta me mandou fazer exercício, eu vou fazer exercício. Aí comecei a fazer exercício, comecei a liberar endorfina e comecei a ensinar vocês aqui. E isso foi em 2018. Fazem 5 anos. Só que eu tinha meu Instagram desde 2014, desde que a Joana nasceu. Só que eu abastecia assim por diversão, e aos pouquinhos, mas sempre postava e tal. Mas aí, a partir de 2018, eu precisava conversar, precisava falar. E eu sou assim, eu tenho que falar. E aí eu comecei a conversar que eu tinha 2.000 seguidores, eu acho, 1.500 seguidores, 2.000 seguidores em 2017. 3 anos que a Joana tinha nascido. E aí ela teve um problema, no meio disso a Joana teve um problema de saúde com 3 anos de idade, que aí assim foi meu fim do meu chão, não tinha mais chão pra entrar, foi o fim. E aí juntou um psicológico fortíssimo com ela, e daí eu esqueci tudo que eu tinha, fui levando tudo que eu tinha do jeito que eu tinha, e aí depois que ela melhorou, eu piorei, por causa do problema dela. Daí quando ela melhorou, estabilizou, e aí foi que eu me entreguei pra comida, pra me acalmar daquela situação. Aí a comida foi pra ajudar no meu emocional mesmo, porque eu não fumo, não bebo, eu comi, né? Vocês me entendem? E aí pra me acalmar de tudo aquilo que eu tinha passado com ela, aí dar um abalo no casamento também, e aí eu me entreguei pra comida e comecei a comer cada vez mais, e aí tudo aquilo que eu fui sentindo, porque tudo isso aconteceu depois que ela nasceu, certo? Aí junto com o problema que eu já tinha de todas as minhas turbilhões na minha cabeça, ela ficou doente. Aí não contei a história direito, né? Dela ficou doente, ela melhorou, que eu não quero falar dela. Aí ela melhorou, daí que eu comecei a comer igual, já tinha parado de comer, ficado muito magra, porque estava sentindo muitas coisas. Aí quando a Joana ficou doente, aí eu depois me entreguei pra comida, porque eu fiquei muito abalada psicologicamente, e aí eu comia quando tudo se acalmou, eu comia comia pelo contrário, não pelo nervoso, pelo alívio, sabe?
pra me dar um acalanto, enfim. E aí, então, depois que ela melhorou, eu me entreguei. E é sempre assim, né? Deus deixa a mãe mais forte possível naquela situação que precisa. Depois, quando tudo fica bem, a mãe cai. Depois, quando tudo fica bem, agora é a minha hora de ficar doente. Eu acho que o meu corpo pensou assim, ó, agora tua filha tá bem, agora você pode ficar doente, né? Não é assim? A mãe não pode ficar nunca doente. As mães não podem. Aí depois que ela melhorou, eu comecei a comer de tudo que existia. E aí aquelas dores, todas aquelas coisas voltaram com tudo. E aí foi ali 2017, 18 e 19. Foram 3 anos infernais. Infernais. E aí nesse tempo eu comi tudo que existia. Comecei a sentir mais ainda, que foi toda essa saga que eu falei. E aí depois da cirurgia do apêndice, eu ainda engordei mais ainda depois que tudo melhorou, porque eu achei que o apêndice tinha me salvado, mas não era só. Era só uma coisa concreta no meio de toda a inflamação que era crônica. O apêndice só ficou inflamado ali no meio e ele só foi concreto retirado porque ele é feito para retirar quando ele inflama. Mas todo o resto da inflamação estava acontecendo e só que ainda não tinha inflamação crônica vindo na minha cabeça. E aí nesse tempo, voltei no meu exercício, que eu tinha que fazer alguma coisa, comecei a liberar a endorfina e aí comecei a me sentir melhor. E aí comecei a me situar um pouco mais, minha terapia, meu exercício. Comecei a voltar mais, cair mais em mim. E aí comecei a escrever aqui. Comecei a abastecer o Instagram e contando. Pessoal, hoje eu tô assim, porque eu tinha que contar. Hoje eu tô assim, hoje eu tô assado, hoje eu vou fazer jejum. Eu falei, pera lá, eu tenho que colocar minhas coisas em prática. Daí eu comecei a fazer os grupos, que o pessoal tava me pedindo, que daí logo veio a pandemia, né? Faz o grupo de WhatsApp, atende online, porque daí eu não tava atendendo consulta. Tem um bebê gritando. Aí eu comecei a atender online, atender grupos, WhatsApp. E aí eu ia ensinando jejum, desafio low carb, eu ia ensinando isso. Eu falei, mas pera lá, eu tô ensinando essa galera e eu tô fazendo errado, tô fazendo diferente, isso não faz sentido. E aí por causa desses grupos, desses desafios, cetogênica, low carb, jejum intermitente, detox, tudo que eu ia ensinando para vocês, eu ia fazendo junto. E é isso que me salvou. Então, por isso que eu digo, vocês me agradecem aqui todo dia, que eu ajudo, que eu salvo, não sei o quê, mas quem me salvou foi o Instagram, foram vocês. Porque eu comecei a postar aqui o que eu sentia, meus stories eram bem mais doidos, tá? Mostrava, assim, muita coisa. Meio sem noção. Mas me ajudou, foi uma terapia. 24 horas, graças a Deus, ele apaga, né? E aí, até esqueci que eu tô na live agora, porque começo a lembrar. E daí eu contava aqui as coisas. E esses grupos que eu fazia no WhatsApp, me ajudou muito. Foi o que me salvou, porque eu ensinava as pessoas e eu fazia pra mim também. E aí foi que eu recuperei meu peso, que vocês viram ali. Mas foi até 2021 essa batalha. 2017... 17, 18, 19, 20, 21. 5 anos, 22, 23 são 7 de tudo isso aconteceu. A partir desses grupos eu comecei a estudar, daí era desbiose, low carb, modulação intestinal, detox, da Ayurveda. E aí eu tinha que estudar para fazer as aulas para os grupos, para ensinar, para montar os cardápios, para montar o material. E aí eu fui lendo mais, eu falei, nossa, eu tinha isso. Nossa, mas isso com isso que eu tinha era disso. Nossa, mas isso com isso, dá mais isso, por isso que eu tava com aquilo. Nossa, mas por que aquele médico não me falou isso, me deu aquele outro remédio? Nossa, mas tudo isso se chama inflamação crônica. Porque na faculdade, nunca jamais, na história desse país, a faculdade fala de inflamação crônica. Mal é mal fala de intestino preso ou solto. Desbiose, acho que nem fala. Modulação intestinal, nunca, jamais. Nada, nunca, nada. Então, eu fiz a pós em 2002, depois que eu me formei, nutrição funcional, foi lá que eu aprendi sobre desbiose, detoxificação hepática, em 2002. E aí eu sempre atendi meus pacientes com a visão na modulação intestinal, na desbiose, na primeira consulta, quem é minha paciente que pode me falar, eu falava, vai embora, a gente vai cuidar do intestino, você vai ajudar o teu fígado primeiro, vai usar os probióticos depois desse cuidado, daí você volta pra gente falar de caloria. Aí a pessoa já tinha emagrecido, já tinha melhorado metade das coisas, enfim.
Enfim. Aí foi o Instagram aqui que eu comecei a contar as minhas coisas, que eu comecei a melhorar porque eu contava pra vocês. Quem está aqui desde que tudo era mato ainda, que eu tinha 2.000 seguidores. E aí eu contava minhas histórias, minha história. E aí eu tinha esses grupos no WhatsApp. Tinha o Close Friends, que eu contava num stories fechado. E aí foi que eu comecei a estudar para ensinar esses grupos mais. E comecei a ver tudo que acontecia em mim para ensinar para as pessoas. Eu falei, mas eu já tive isso. Aquilo que aconteceu aquela vez era disso. A coceira no ouvido era daquilo. Nossa, e aquela minha unha lá era porque eu tava com aquilo. Daí eu comecei a me olhar mais. Nossa, mas meu pé tá descascando. Isso daqui é fungo. Porque você fica cega. Daí no meio de tudo isso, daí teve uma separação. Daí eu comecei a trabalhar mais aqui online ainda. Entrei pra minha caverna. Daí eu voltei pra mim, depois da minha separação, com tudo isso que aconteceu. Claro que o casamento fica abalado. Aí nós viramos mais amigos do que amantes. E aí resolvemos pelo bem de todos, da nação, pela felicidade geral, continuarmos pai e mãe da Joana, com todo o respeito e carinho do mundo, mas que deixe o outro seguir, né? E aí eu escolhi me dedicar pro meu trabalho, estudar cada vez mais. Entrei pra minha caverninha, então fazem 3 anos que eu estou só dedicada pro meu trabalho e os estudos e tudo mais que eu falo aqui, tá? Agora sim estou abrindo novos horizontes, porque agora era a hora que eu tinha que passar por tudo isso, tinha que me preparar, e essa foi a minha história de 43 anos de vida. Até os 20 anos, se eu soubesse que não eram só flores assim, até os 20 anos, fui muito feliz como infância, adolescência, ingênua. Depois dos 23, fiz muita coisa nessa vida. Todo dia eu conto sobre minhas profissões. Hoje, minhas profissões não, como nutricionista, dentro da área da nutrição, tudo que eu já fiz. Mas hoje eu quis contar da inflamação, que eu estava inflamada. Eu não vou dizer estive. Procura no dicionário a diferença entre estava e estive. Estive é uma situação que você passou várias vezes e ainda pode passar. Eu estive bêbada. É porque algumas vezes você esteve naquela situação e pode voltar a estar. Eu estava inflamada, porque nunca daquela forma eu fiquei mais e nunca mais ficarei. Porque um pouco inflamada eu sempre estarei. Ó, tipo, que tem umas pontinhas vermelhas na minha bochecha que minha rosácea tá querendo dar as caras. Porque eu comi alguns dias seguidos pão, comi alguns dias seguidos coisas de leite e pronto. Mas é rápido assim? É rápido assim. Da mesma forma que é rápido desinflamar. Só que aí você sabe o caminho, o que você tem que fazer depois, como é que você tem que modular teu intestino, a desparasitação. Então, eu fiz aquele post lá, quem não viu, vai lá no meu Instagram ver, quem está aqui no Instagram depois vai lá ver, que eu passei dos 2 extremos. Um extremo que eu não comia nada, achando que tudo estava me fazendo mal, até a água, tomava água, ardia, doía. E depois, quando eu fui comer pra acalmar meu coração, pra me satisfazer, um pouco de prazer, eu procurei na comida. E aí fiquei o oposto e fiquei mais inflamada ainda, né? Enfim, e aí depois quem me salvou foi terapia, exercício, que foi liberando endorfina, ajudando minha cabeça, e ajudar aqui as pessoas. Era meu trabalho, eu ganhava pra isso, claro. Só que na obrigação e responsabilidade de ajudar as pessoas que eu estava atendendo, eu tinha que estudar cada vez mais. E estudando cada vez mais, eu lembrava do que eu tinha sentido. Então, acho que Deus não faz uma coisa tão perfeita assim, né? Acho que todo mundo da profissão tinha que passar pela experiência da sua profissão. Dentista tinha que ter passado por um tratamento de canal primeiro, né? Um gastro tinha que ter tido uma gastrite na vida, alguma coisa pra sentir, né? Não vou desejar o mal pra todas as profissões, claro. Mas isso enriquece muito. Então eu sou muito, 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 muito grata ao Instagram, a todo mundo que tá aqui. Me emociono geral mesmo, muito, porque tem muito significado isso aqui pra mim. E aí foi que eu decidi fechar meu consultório em 2019, porque eu abri uma escola de culinária saudável, eu dava cursos de culinária
toda segunda-feira à noite, e o resto da semana eu ficava fazendo as receitas, eu e minha sócia, fazendo as receitas, jogando fora 500 receitas até acertar a receita, que são essas que estão dentro do MED. Tem 40 receitas testadas, aprovadas, comprovadas dentro do MED, porque é da minha escola de culinária, de toda essa minha vivência aí. Então não é receita que eu peguei na internet, um e-book de receitas low carb, sem glúten, sem leite. Não, são receitas da minha vida, da minha escola de culinária, que estão ali dentro do método MED, sem glúten, sem leite, que eu passei ali 2, 3 anos da minha vida fazendo. E daí eu fechei o consultório para atender só online e essa minha escola de culinária. E em 2000 e na pandemia, eu fechei essa escola de culinária. Continuei cozinhando em casa, levava pro mercado os produtos, que eles ainda continuam, porque eu vendi essa empresa. Então, quem é da minha cidade, procura lá Cook for Life no mercado. Cook for Life, cozinhar para a vida. Aí nós demos esse nome porque salvou a minha sócia na situação dela lá e salvou a minha vida de tudo isso que eu contei para vocês. Então, Cook for Life, cozinhar para a vida. E esses produtos aqui na minha cidade ainda existem. Manteiga ghee, sorvete zero açúcar, bolinho zero açúcar, sem glúten, enfim. E aí voltei todo o meu trabalho no online, porque veio a pandemia, porque o Instagram que me salvou, meus grupos que me salvaram, por isso que eu amo tanto as minhas alunas, por isso que eu atendo com tanto carinho as minhas alunas, desde a pergunta mais absurda, mais inocente, até o caso mais grave. Eu fico desesperada quando vocês não me dão notícias, e quero saber muitas notícias do que está acontecendo com vocês, porque eu me vejo em vocês, eu me vejo em cada situação. Escreve eu quero aqui para você ser da minha turma no próximo Método MED, porque eu me vejo em vocês. E aí, por isso que eu tenho tanto carinho por tudo isso. Não é uma oportunidade de negócios, vender cursos online. Para mim é muito mais que isso. Veio útil ou agradável, claro. Mas veio porque a pandemia, veio porque eu transformei meu consultório online, veio porque me salvou, ensinando os meus grupos me salvou. Eu estudei cada vez mais. E eu pude trabalhar em casa, perto da minha filha, depois que eu me separei, porque daí eu não precisei colocar ela em nenhum lugar e contratar ninguém para ficar com ela. Então, foi tudo muito perfeito, essa caminhada de sofrimento com as doenças, com a inflamação crônica, que não era doença nenhuma, era um conjunto de sintomas que eu mesmo causei. Então é isso, inflamação crônica é isso, é uma junção de sintomas de acordo com a tua alimentação que você vai causando frequentemente agressões no seu corpo e disparando frequentemente o alerta desse teu corpo, do sistema imune, da má digestão, do sono ruim, de tudo, da falta de exercício, tudo. Então esse desequilíbrio alimentar e habitual do teu corpo, do teu estilo de vida, causa essa inflamação crônica, que é esse conjunto de sintomas que você não encontra resposta em exame nenhum, não tem nome essa doença específica, você só trata sintomas. Você só trata a tosse, você só trata a coceira da candidíase, você só trata acne com antibiótico ou com creme, você só trata a caspa com shampoo, você só trata a micose com esmalte, mas você não procura de onde está vindo. E é da que entra aqui, é da tua escolha alimentar, do teu estilo de vida, que horas você dorme, que horas você come, quantas vezes no dia você come, como que você administra tudo isso. Isso é inflamação crônica, tá? Então, queria contar muito isso pra vocês. Agora eu vou dar uma rolada aqui, ver o que vocês falaram. Ó, alguém tá falando aqui do curso e eu vou responder. Jaque, eu acho que eu respondi você lá, hein? Assisti aulas, não começou a parte da dieta. Aí eu vou te falar uma coisa. Comprei o curso, já quero iniciar. Eu não vou te dar uma bronca. Eu só vou te falar uma coisa. Antes de começar qualquer coisa, eu sei o que vocês querem. Porque vocês têm um problema, vocês querem tomar o remédio e resolver. Vocês têm uma situação, vocês compraram o curso, vocês já querem saber o que vocês têm que comer. Aí lá no meio do curso, no meio, 3 dias depois da dieta, começa a sentir algumas coisas, começa não sei o quê, porque não assistiu a aula do que você vai sentir, do que você pode sentir, o que você tem que fazer para não sentir. Então sim, tem várias aulas antes de começar o cardápio, porque você precisa saber o que fazer antes de começar o cardápio.
Você tem que tomar o sal para não baixar a pressão, não ter cãibra, não desmaiar, não ficar tonta, achar que é falta do pão e do carboidrato, comer tudo de novo e estragar o teu processo. Você tem que assistir às aulas antes para você saber que as horas que você come têm importância para não atrapalhar o teu sono. Você tem que assistir às aulas antes para você saber por que você tem gordura no fígado, por que você tem resistência à insulina, que exame que você tem que pedir quando você vai fazer, e não só a glicose em jejum, e a insulina também. Você tem que assistir às aulas antes para você saber que você vai desistir. Porque as pessoas são ansiosas, querem pular etapas. As pessoas são ansiosas, querem já a melhora no Pix, mas foram inflamando no crédito para pagar depois. As pessoas são ansiosas, querem pular etapas, porque querem o mais rápido, o mais fácil, e isso não existe. Eu não tô nervosa, eu tô triste. Porque por tudo isso que eu contei, por tudo isso que eu passei, a minha maior alegria é poder ajudar. E eu não vou ser irresponsável de criar um desafio que você copia e cola, que eu sempre falo isso, vai lá no meu método médico, copia e cola e faz. Eu não vou criar um desafio que você só pega e começa fazendo, sem a responsabilidade de te avisar que você pode ter cãibra, você pode vomitar, você pode ter diarreia, você pode ter dor de cabeça, você pode parar no hospital, se você não assistir às aulas antes. Porque você vai mudar do 80 para o 8, do 8 para o 80. Porque você nunca ouviu falar de inflamação crônica e de todos os sintomas como você vai comer. E não é de um dia para o outro que eu vou te passar a receita sem antes te dar as aulas que você precisa saber antes. Pro teu bem. Porque eu não estarei lá para responder o suporte meia hora depois que você me perguntar. Porque são 5.000 alunas, 12.000 ao todo com todos os cursos, que sou eu que respondo. Porque é nutrição e eu que tenho que responder. O método é meu, fui eu que fiz. Então eu não consigo responder em menos de 48 horas todas. E nesses dias até atrasou mais de 48 horas, porque são muitas pessoas e eu estou relutando em contratar alguém para me ajudar, porque eu quero ler todas, eu quero responder todas, eu tenho essa ansiedade de saber de todas. Então eu estou procurando alguém para me ajudar para o suporte não demorar para responder. Só que, por isso você tem que assistir às aulas antes, para você ter a responsabilidade de ajudar a cuidar de você, porque eu sou sozinha para cuidar todas e não vou responder em menos de 1 hora, de 24 horas, quem sabe não vou conseguir responder em menos de 48 horas. Então sim, sempre tem algumas aulas antes de começar a dieta. Para a tua segurança, para o teu bem. E eu estou totalmente aqui pronta para ajudar. O suporte são 2 anos. Vocês têm 2 anos junto comigo. Vocês não conseguem assistir 10 aulas de 3 minutos, 5 minutos? As aulas não passam disso. É só uma aula que dura 1 hora, que é a aula que eu explico a semana toda do cardápio. Você acorda, você faz isso, você toma água, depois você dá 3 passos, pega a xícara, faz teu chá. É passo a passo. Porque eu não posso dormir à noite pensando que eu esqueci de colocar um detalhe lá pra você. E nunca tá bom. Eu sempre tenho que melhorar porque a pessoa vai me falando: Lilian, eu não entendi aquele negócio, ficou confuso. Lilian, eu acho que falta você ensinar aquele negócio que fica mais fácil. Faz aquela tabela que ajuda. Eu sempre vou melhorando. Então, sinto muito de não atingir a sua expectativa, mas a sua expectativa está errada. Você precisa assistir às aulas antes para você se preparar e executar o seu tratamento da melhor forma, para a sua segurança. E eu estou totalmente disponível no suporte para ajudar, tirar todas as dúvidas. Estou organizando para responder com mais rapidez, achando alguém para treinar, para me ajudar. Enfim, ou estou relutando para que seja sempre eu, sempre. E qual a dúvida do suporte que não levou você a seguir adiante? Porque você nem chegou no cardápio para começar a comer e passar mal, se for o caso. Então, eu sinto muito em não atingir a sua expectativa, mas a sua expectativa está errada. Se você não gostou, estamos totalmente abertos a devolver o dinheiro, se acaso não lhe agradou. Mas a explicação é essa. Você precisa assistir todas as etapas antes de começar o tratamento, porque é um tratamento. Só que esse tratamento, o aprendizado, você vai levar para a vida, porque você vai aprender uma dieta ideal, você vai aprender uma dieta saudável, você vai aprender a desinflamar e você vai aprender por que inflamou.
E não é com vídeo de 1 minuto, 30, 60 segundos no Instagram que eu ensino as pessoas. É dentro do método. Lá tem só dicas, mas ninguém vive de dicas. Ninguém melhora a saúde com dicas. Então eu tentei fazer aulas curtas, práticas, rápidas e diretas para te ajudar no tratamento, para que você assista e entenda o mais rápido possível. Mas menos de 3 minutos aí é impossível. Mas se não dá para assistir a aula de 3 ou 5 minutos antes de começar a mudança da tua vida, aí eu prefiro devolver o seu dinheiro. Porque você não está preparada para mudança, para transformação e para cuidar da própria saúde com segurança, tá bom? Então eu sou disponível, quero te ajudar muito. Se eu não me engano, eu vi teu nome lá, se eu não me engano, eu respondi. E o suporte não é lá aquelas coisas, é porque sou eu mesmo. Sou um ser humano, sou normal, sou real. E não é aquelas coisas, você está se referindo, talvez, em te responder em menos de 24 horas ou 48. E se essa semana passou um pouco, é porque muitas pessoas estão me solicitando. Então, obrigada pela paciência, né? Então, não é pelas coisas o resto, mas de resto eu me garanto. Tá bom? Então, tudo com respostas prontas. Que tipo de respostas? As pessoas querem muitas vezes consulta. E lá não é hora da consulta. Tem todo um método descrito. Pode comer pera? Pode comer queijo? Não. Não está na lista, não pode. Porque se eu ficar dissertando sobre o queijo lá na resposta, eu vou demorar 70 horas. E eu tenho outras pessoas para responder. Então eu preciso responder rápido. E o básico, porque você não assistiu às aulas, aí você vem fazer perguntas. Você não teve paciência de assistir às aulas antes de começar o tratamento e veio perguntar o que está escrito no material. Isso me rouba tempo de atender outras pessoas que estão com dificuldades reais, passando mal, ou pessoas que estão com dificuldades de entendimento, de interpretação, porque você não teve paciência de assistir às aulas e quer ali ocupar o meu tempo para perguntar coisas que estão no material antes de iniciar que você não quis assistir. É por isso que eu dou respostas simples. Posso comer alho? Não, não está na lista. Ou só falo não. Porque você tem que ler. Por isso que o trabalho foi feito. Bom dia. As aulas são para você entender como o teu corpo funciona, preparar ele, principalmente o psicológico. Vai assistindo, vale cada minuto. Obrigado, Vivi. Olha lá, eu tive todos esses sintomas e passei por toda essa saga. Menos intensidade. Já cheguei a 39 quilos. Então agora, vocês estão contando. Tô lendo aqui, tá? Eu não tomei nada para desinflamar. Eu fiz o tratamento, eu melhorei meu intestino, mudei minha alimentação. Minha filha tá na aula. Eu também amo vocês. É isso mesmo. Nós somos pessoas reais e temos que dividir as nossas experiências, né? Isso enriquece muito. Desculpem pela minha exaltação, mas é que é muita coisa envolvida, tá? Então, depois de eu contar toda a minha história, a pessoa falou aquilo ali, eu fico muito triste porque eu não faço lá as aulas, o material para encher linguiça. É porque eu sei exatamente o que você tem que fazer para você melhorar com segurança e para você ter a saúde com segurança. Não estou brincando com a vida das pessoas, eu tenho responsabilidade. E se eu não ensinar tudo isso antes, aí depois quando passar mal real, mas ela me falou tudo, não me falou nada disso que eu ia sentir ou poderia sentir. Então, vocês não queriam cardápio de cara? Tá aí o cardápio. Mas e aí? É um tratamento de vida, é uma mudança de vida. E não se muda 20, 30, 50 anos de vida
com um cardápio, tá? Então, desculpe minha exaltação, mas obrigada de nada. É a pura realidade, tá bom?